Olá, boa noite. Menino ainda aos 5 anos de idade, João Carlos Martins foi submetido a uma cirurgia para a retirada de um tumor no pescoço. A intervenção mal sucedida deixou uma sequela importante no garoto por onde os alimentos vazavam. Inevitavelmente, a criança viveu toda a infância cercada pelo preconceito. O piano veio para ajudar na reabilitação. Já na idade adulta, por 2 vezes, João Carlos se viu diante de novos desafios ao perder parte dos movimentos das 2 mãos. Ao receber a notícia que teria que abandonar o piano, João Carlos surpreendeu a todos se inscrevendo no curso de regência. Morria o pianista e nascia um brilhante maestro. De lá para cá, João Carlos já se apresentou em Londres, Paris e Brasil afora. Fundou a Orquestra Baquiana com meninos carentes, foi tema de escola de samba e virou um ícone da perseverança. A lista de pessoas que deram a volta por cima e venceram as limitações é interminável e ficaríamos horas enumerando os casos. Se ganhar um limão, faça uma limonada, é mesmo uma máxima correta, não é? Superação é o tema desta noite do Sobre Todas as Coisas que está começando. Olá, Fernando. Olá, Suzete, boa noite. Boa noite você de casa também que está nos assistindo. Hoje, segunda-feira, estamos ao vivo, 22 de setembro. Para participar desse tema, convidamos o estudante Felipe Feitosa, que foi baleado por engano ao sair de um shopping aqui da capital em julho de 2009. A expectativa dos médicos era baixa quanto à recuperação. Eles achavam que o Felipe não iria se recuperar, né, como está acontecendo. Mas não foi bem isso que aconteceu, né, Felipe? Boa noite, é um prazer recebê-lo. Prazer. Nossa segunda convidada também é a psicóloga Marcela Raik Malar. Ela que também é psicanalista, mestre em psicologia, especializada em psicanálise, teoria clínica e psicanálise infantil. Boa noite, doutora Marcela. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. E ao meu lado está a secretária municipal da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, Cidinha Siqueira. Graduada em pedagogia e psicologia, Cidinha Siqueira sempre lutou pelos direitos das pessoas com deficiência física do estado de Goiás. E tem muita história para nos contar, né, Cidinha? Um prazer recebê-la. Prazer meu estar aqui com vocês e acredito que programas como esse edifica, né, principalmente a vida da pessoa com deficiência. Ok. E você de casa sabe que pode mandar sua participação pelas nossas redes sociais. Nosso e-mail, sobretodasacoisastv@hotmail.com. Tem o nosso Twitter, o @sobretodas, e também estou online no Facebook. Felipe, começar com você. 5 anos desde aquele dia, aquele acidente em que você foi baleado por engano. Se você pudesse resumir esses 5 anos de luta, de perseverança, o que você diria pra gente? Bom, desde que aconteceu comigo, eu nunca pensava assim... Eu não sabia que isso poderia acontecer justamente comigo, assim, né? Eu creio que foi, assim, muita batalha, que eu fiquei... Eu acho que eu perdi cerca de um ano e meio, mais ou menos, só por conta de recuperar, trabalhando, questão de... trabalhando movimentação, para recuperar. Enfim, como que eu posso te falar? São 5 anos... 5 anos. Eu vou dizer uma coisa para você, que é uma coisa que eu guardo muito na memória. Foi o dia que você saiu do hospital. Você deve ter visto essa cena várias vezes, porque isso foi muito mostrado pela mídia. E é uma característica que a gente percebe ao longo desses 5 anos, é que você está sempre sorrindo. Em algum momento, você já quis desistir? Não, desistir nunca. Nunca passou pela minha cabeça disso, não. A gente tem dia que passa, às vezes, não muito bem. A gente não acorda assim tão alegre, tipo, bom dia, tô ótimo com você, como você tá. Mas eu nunca fui de desistir, nunca fui um menino assim pra baixo, nunca me acomodei. Só um pouquinho, parece que nós tivemos um problema com o nosso áudio. Não sei se está saindo ao vivo, esse barulho. Isso. Tá, então você não desistiu. Não, você nunca me acomodei. Acorda, tirando esses dias que todo mundo, né, tem um dia que amanhece não muito otimista, você sempre foi um otimista, você sempre acreditou na recuperação. Sempre. Eu não, apesar da dificuldade de não ter o mesmo movimento, eu olhava para a pessoa, ainda de cadeira de rodas, ainda quando eu estava, eu olhava às vezes as pessoas subindo escadas, normal, eu olhava e falava, eu também quero subir escada. Pô, todo mundo está subindo, eu não quero subir por rampa, na cadeira de rodas, eu quero subir escada. E assim que eu saí da cadeira de rodas, eu não estava dando conta direito ainda de andar tão bem. Eu não subia escada facilmente, mas eu viajei,
fui para o Nordeste e lá eu morava eu estava hospedado num prédio, num tio meu, que era no 5º andar. Então eu queria subir e descer de escada. Isso eu acho que ajudou bastante na questão da movimentação da minha perna, para melhorar, porque eu nunca me acomodei, nunca fui de me acomodar. Certo. Bom, Cidinha, daqui a pouco a gente ouve a Marcela. Conta um pouquinho pra gente da sua história. A gente conhece a Cidinha política, lutando não só por essa causa, mas como vereadora também, atuante, né, Cidinha? Bem, eu tive pólio com 9 meses. Infelizmente, na época, não tinha vacina. Aqui no Brasil estava em falta. Tinha, mas estava em falta. E aí disseram que era bronquite de garganta e a doença foi tomando conta, né? E quando eu vim para Goiânia, eu já não falava e nem andava. Depois minha fala voltou e aí foi todo um processo, né? Minha família muito carente na época e depois eu fui para Brasília, para o Sara Kubitschek, fiz 12 cirurgias, melhorou um pouco, mas depois eu tive que usar uns gesso que pegava aqui até aqui, ficava nessa posição. Eu fiquei 6 anos com esse gesso. E em vez de melhorar, piorou tudo, porque minha coluna comprimiu o pulmão mais, né, devido ao gesso. E aí foi todo um processo de luta, né? E foi bem no processo de escola. Então, tinha dias que eu ia na escola, outro dia já não teria como ir. Mas, graças a Deus, eu tenho uma família maravilhosa. Minha mãe, que hoje mudou para o céu, ela me deu muita força em me dar, né? Então, ela sempre lembra, desde pequenininha, ela fala, você não é maior nem menor do que ninguém. Vai à luta, porque você é capaz. Então, esse apoio da família, eu acho assim fundamental para a vida da pessoa com deficiência. Cidinha, e você acha que isso tem a ver com esse caminho que você trilhou? Porque a política é um meio que as pessoas encontram de ajudar um número maior de pessoas, não é? O que te levou a seguir esse caminho? Olha, eu acho que é mesmo pela causa da pessoa com deficiência, por perceber que tinha muita coisa por fazer, né? Então, eu estou no movimento desde 80. Desde 80 eu estou no movimento da pessoa com deficiência. E a gente chegou numa época que não tinha nada praticamente, né? Nada de acessibilidade, a forma que a sociedade se colocava, e eu acredito que melhorou muito, né? Mas ainda era bem precária. Transporte, nós não tínhamos nada. Isso a nível de Brasil, não é só Goiânia, né? Então, nós fizemos um movimento que chamava Colisão Nacional, onde pessoas com deficiência de todo o Brasil se reuniu e criou as organizações, né? As organização nacional. A ONEDEF, da pessoa com deficiência física, a FENES, deficiente auditivo, a FEBEC, deficiente visual. E aí a gente fortaleceu mais. Por que tudo isso? Porque a gente vivencia, ao longo dos anos, muito preconceito, né? E esse preconceito, se a gente for falar dele, ele começa lá da idade antiga, onde a criança, ao nascer, se era deficiente, ela era exterminada, né? Já na Idade Média, com o predomínio da igreja, já colocava assim, a mãe pecou, o pai pecou, e aí a pessoa com deficiência também teria que estar pagando por isso, né? Então, não via a sociedade responsável com esse todo, porque eu acredito que uma pessoa com deficiência numa cidade é responsabilidade de todo mundo. Certo. Eu queria saber da Marcela o seguinte, Marcela, antes da gente aprofundar nas questões de cada um deles aqui, dos nossos dois convidados, o que diferencia uma pessoa que faz do limão uma limonada para aquele que se entrega, desiste de viver? Bom, a gente, quando nasce, nós, humanos, a gente nasce num estado de dependência muito grande. Então, a gente assim, é bem ruim de instinto, né? Os outros animais, enfim, são bem eficientes e a gente é bem fraco disso aí. Então, a gente já nasce numa condição de dependência muito grande e a gente leva isso praticamente pro resto da vida. Agora, a Cidinha falou uma coisa que eu acho que ajuda a dar uma resposta, quando ela diz do apoio da família. Existe um termo chamado resiliência, que é um termo da física, que não é nem da psicologia, né? Que diz da capacidade que as pessoas têm de superar um determinado trauma sem adoecer, no caso da psicologia, psiquicamente. Isso vem da física porque vem da questão do impacto ou de um choque que um determinado corpo físico
consegue sofrer e voltar à condição original, como, por exemplo, uma mola, alguma coisa nesse sentido. Então, essa capacidade de resiliência ela é muito curiosamente estudada, porque, de fato, existe essa diferença de qualidade de uma pessoa para outra. Mas o que eu entendo é que a gente nunca está sozinho. Então, a rede de apoio que a Cidinha citou, eu imagino que o Felipe tenha tido também essa força, ela é fundamental para a gente reconstruir, reacreditar, na verdade, na capacidade de se reconstruir. Então, assim, seja por via de um parente, seja por via da igreja, seja por via de amigos, enfim, é extremamente importante esse contato e esse apoio familiar para diferenciar uma pessoa e outra. Porque é o seguinte, a gente sofre situação traumática, que não é fácil, a gente está falando, no caso de duas pessoas com situações de acidente físico, no seu caso não foi exatamente, foi até acidental também, porque foi uma questão da vacina que não apareceu, mas existem várias situações de superação que a gente passa por elas todos os dias. E a gente não tem muito consciência disso aí. E a capacidade que a gente tem de passar por elas, aguentar a frustração e transformar a frustração em alguma coisa importante, como que vocês estão fazendo, ela é o que vai designar o caminho de cada um. Ou seja, eu estou passando pelo trauma, eu passo por uma situação de privação, seja ela qual for, eu dou conta de aprender algo com isso, aprendendo, a minha autoestima melhora, a minha autoestima melhorando, a superação vem. Então, é um cadeamento de situações. Mas eu acredito que necessariamente a partir das vinculações que a gente faz. Felipe, você no caso teve apoio da família, mas os amigos, os parentes... Graças a Deus, eu acho que os amigos também... A família é fundamental, mas os amigos me ajudaram muito a recuperar, a não abaixar minha bola, né? Você esperava essa ajuda? Ah, não, pra mim foi surpreendente, porque eu sempre... Foi uma surpresa pra mim, né? Eu sempre tive vários amigos, mas a gente só vai saber quantos amigos você tem de verdade, quando você precisa deles, né? E eu não sabia que eu teria essa ajuda tão forte dos meus amigos. Todos que eu olhava, que eu precisava, estavam lá. Isso foi só no começo ou até hoje, Felipe? Você tem essa... Até hoje eu tenho essa. Alguns eles começam a crescer, se formam, cada um segue uma carreira, mas quando a gente marca de encontrar, vai todo mundo. Não falta ninguém que eu precise. Certo. Vou chamar nosso primeiro intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Lembrando que você pode participar, fazer pergunta aos nossos convidados através das nossas redes sociais. O endereço do nosso e-mail está aí na nossa tela. E a gente vai conhecer logo depois desse intervalo outras histórias de pessoas que se superaram após um limão azedo que surgiu na vida deles. Superação é o tema do Sobre Todas as Coisas desta noite, que recebe aqui o Felipe Feitosa, que é um estudante que foi baleado em um ponto de ônibus há 5 anos. Temos também a Marcela, que é psicanalista e está aqui para ajudar a gente a entender um pouquinho mais de onde vem essa força das pessoas que se superam diante dos obstáculos. E a Cidinha Siqueira, que venceu muitos desses obstáculos e ainda ajudou um monte de gente entrando na política. E através da política ela pôde estender essa rede aí de ajuda para várias pessoas, né? Mas um acidente de trabalho tirou do jovem Adalberto as 2 mãos. Essa parece ter sido uma motivação a mais para ele vencer na vida com o próprio esforço. O empresário hoje é exemplo para a família e para os amigos. A nossa equipe de reportagem foi até Trindade conhecer um pouco dessa linda história de superação. Adalberto é um empresário do ramo da alimentação, mas ainda jovem, aos 20 anos, ele trabalhava na construção civil e sofreu uma descarga elétrica, perdendo as 2 mãos. Hoje, ele se reergueu e é exemplo para todos. No começo foi muito difícil, né? Quando eu perdi os braços, eu era muito vergonhoso, né? Naquela época, eu vim lá do norte para cá. Bastante triste, assim, para tentar superar. Eu, como dizer, doutor, vivia pela mão dos outros, né? Para comer, beber, tudo era vestir, tudo era os outros que faziam para mim. Isso foi em torno de uns 2 anos. Aí daí para cá eu resolvi estudar de novo, né? E comecei a escrever, aprender a escrever novamente, né? Porque sem as mãos. E aí fui superando aos pouquinhos, e a ajuda de muitos amigos também me ajudaram muito, né, nessa época, que não deixaram eu ficar dentro de casa, né? E aí fui saindo,
bem com vergonha, mas a gente foi superando, né? Até que eu arrumei uma namorada, que é essa aqui, inclusive é minha esposa, né? Apesar de não ter as mãos, mas para mim está sendo normal, né? Também, graças a Deus, eu venho para cá cedo, abro minha peixaria, trabalho o dia inteiro e de tarde pego meu carro, volto para casa e normal. Para mim, ele é um exemplo de vida. Inclusive, quem me ensinou a dirigir foi ele. Eu me espelho a minha vida por ele. É um cara super, né? Não tem nem como dizer, né? Meu pai é tudo. Ele criou 3 filhos. Agora ele já tem 5 netos. Ele é 10, ele é tudo. Qual recado você deixaria para as pessoas que sofrem algum tipo de acidente e tentam se reerguer na vida? Rapaz, o recado que eu deixo é não se deixar abater, né? E que olhe sempre para frente. Acreditar sempre. Acreditar sempre, né? Sem dúvida, Adalberto é um exemplo de vida para todos nós. Mas, Marcela, essa questão de superar, mas ainda ter aquele sentimento de raiva, como um acidente, no caso do Felipe, no caso do próprio Adalberto, Sim. Como conviver com isso? Sabe que eu estava pensando exatamente sobre isso, né? Em algumas situações inadvertidas, se a gente tivesse feito diferente, se não tivesse acontecido aquilo ali, acho que a primeira condição para a gente superar o trauma é a gente lembrar e não esquecer. Então, assim, muitas vezes as pessoas, existe até ficção, filmes que falam sobre esquecer uma situação dolorosa para eu parar de sofrer, né? Tem romances a respeito disso aí. Mas lembrar é um recurso extremamente importante, mesmo que venha acompanhado de raiva num primeiro momento. Né? É impossível, a gente é humano. Acompanhado de indignação, tudo faz parte do processo. Mas para a gente chegar no momento, que eu não digo nem de aceitação, não sei se a palavra é exatamente essa, mas de ressignificar isso na vida da gente, a gente precisa não esquecer. E muitas vezes até fazer uso disso criativamente para a gente dar o passo seguinte. Eu estava lembrando do Felipe contar da escada, né? Quando ele via a pessoa subir a escada, ele falou, por que eu não vou subir a escada? Isso teve um significado para ele diferente do que... Aquela escada para ele é diferente o significado para mim, para vocês, para qualquer outra pessoa. Porque aquilo ali simbolizou absolutamente um desafio. Então, nesse tipo de circunstância, que tenha raiva, que exista... que se viva tudo que tem que se viver, sem negar. Que a gente possa resgatar a lembrança do vivido, para isso dar um impulso para a gente poder fazer criativamente a vida. Mais ou menos parecido com o que a Cidinha faz, né? Ela trabalha com isso, ela não negou. O problema da gente afundar é quando a gente nega. A gente só finca a bandeira na dor. É como se fosse, tá vendo? Né? A gente fica vítima do próprio trauma. E, na verdade, a gente é responsável pela nossa saída. É o subir a escada dele. As pernas são minhas, eu vou ter que me virar. Marcela, mas isso é muito bonito e acredito que seja realmente o que deve acontecer. Mas a Cidinha colocou numa parte da fala dela que hoje a gente tem uma sociedade diferente. Sim. Você tem políticas voltadas para as pessoas que de alguma forma sofreram, não digo nem só fisicamente, hoje uma doença mental, né, uma depressão, uma doença que a gente pensa, que a gente nem considera doença, hoje a sociedade aceita de uma forma melhor e até se prepara para receber essas pessoas. Mas se a gente pensar de alguns anos atrás, isso não era uma realidade. O Adalberto colocou na fala dele, não sei se vocês repararam, que quando ele começou a sair, a viver depois do acidente, ele tinha vergonha. Sim. Ele tinha vergonha de estar no meio. Por quê? Porque o diferente, ele atrai um olhar que não é aquele olhar só de pena, de dor. E para quem é alvo daquele olhar, isso é muito ruim. Muitas vezes as pessoas, ao invés de irem para a rua, se mostrar e vencer os obstáculos, elas se escondem exatamente para não ser alvo daquilo. Não sei se a Cidinha concorda comigo. É todo um processo, né? Como toda pessoa que passa por um trauma, a pessoa com deficiência também, né? É um período do choque, quando acontece algum acidente, a pessoa percebe que parece que nada aconteceu. E aí vem a expectativa da recuperação, né? Não, amanhã eu estou andando,
né? Eu, por exemplo, eu tive pólio com 9 meses. Então, na minha infância, eu não vi que eu era deficiente. Por quê? Minha família me acolheu tanto, meus irmãos, eu brincava com meus irmãos, minhas irmãs levavam para brincar de boneca, eu passeava com elas, e assim eu não percebi que eu era deficiente. Na adolescência, que aí sim eu vivi um processo que eu acredito que a gente chama de luto, né? Que aí a gente entra, que eu vi que o meu corpo era diferente. A imagem do corpo A imagem do corpo, momento. E aí que eu vi que era diferente. Aí começou, realmente, eu fiquei um pouco deprimida, né? Me deu vontade de chorar. E aí, graças a Deus, é que eu falo que a família é muito importante, porque foi quando eu mais precisei que ela me ajudou a levantar, né? E a partir daí eu comecei a aprender a lidar com essa nova forma de estar no mundo. E comecei, minha mãe me colocou, como a Marcela falou, a importância de estar numa... Eu fui para a igreja, então eu participava da comunidade de pré-adolescente, de criança. Isso eu fui inserindo, né? E eu fui fazendo parte do processo da sociedade. E aí a gente entra nesse processo de estar aprendendo a lidar. E aí eu acho que agora eu estou noutra fase, que chama ajustamento, que eu reconheço a minha deficiência, sei dos meus limites, mas sei também do meu potencial. Né? E aí a gente transcende mesmo, como a Marcela Isso colocou. é uma boa elaboração. Né, Cidinha? A gente não afunda no estado melancólico ou na incapacidade de fazer o luto pelo que a gente perdeu, por aquele momento anterior que a gente perdeu. Senão a gente fica num estado melancólico, onde a gente afunda e só fica ligado na perda. E de pena, né, Marcela? Exatamente. De pena de si mesmo. E de vitimização, esse é o problema, né? Então, essa coisa de se implicar na própria história, ela é fundamental. Mas você tinha falado uma outra coisa, Suzete, que eu fiquei pensando em relação à questão das fases, né? Que a Cidinha está dizendo. A gente também não pode idealizar muito a superação como se fosse um estado de superação, super heróico, porque não é. Não é. Somos tão humanos como todo mundo. Nas nossas fragilidades, nos nossos desejos, nas nossas frustrações. Isso. Então, claro que uma pessoa como ele passou por situações e por etapas bravas. E deve passar até hoje. Porque a gente tem tudo e decepciona e quer mais daqui a pouco, enfim. Verdade. Né? Vamos falar então de futuro. Felipe, o que você pensa, o que você quer do seu futuro? Bom, primeiro me formar, né? E começar minha vida profissionalmente. Você tem encontrado dificuldade para conseguir um emprego? Ah, é difícil, não é fácil não. Mas eu pretendo, né? Qual é mesmo o seu curso? Estou fazendo um curso de técnico em telecomunicações. Eu estou perguntando isso porque eu sei que a Cidinha hoje, trabalhando no setor público, né? E atuando dessa forma, parece que existe um trabalho, uma preocupação muito grande em inserir as pessoas no mercado de trabalho, né? Sim, Suzete, lá na secretaria a gente está fazendo um programa, né, de inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. E eu aproveito e convido todas as pessoas com deficiência para procurar a secretaria. A secretaria fica na Avenida Tocantins, número 660, de frente ao Procon Municipal, entre a 2 e a 1. E lá a gente tem um banco de emprego, onde as pessoas que queiram trabalhar podem nos procurar, que nós estamos pegando os currículos e encaminhando para as empresas. Cidinha, você acha que falta informação? Porque tem o emprego e tem a pessoa que quer trabalhar. Existem algumas empresas, a gente sabe que existe um pouco de dificuldade, mas existem empresas que recebem as pessoas em qualquer situação, né? Eu vejo, Suzete, agora, até teve recentemente um congresso, primeiro congresso, né, sobre gestão, para capacitar os gestores das empresas a inserir mais a pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Eu vejo que está acedendo mais, mas teve momento que as empresas não abriam muito para as pessoas com deficiência. E eu digo que eles não têm que só cumprir cota, eles têm que estar abertos para ter a pessoa com deficiência como qualquer outro funcionário. Nós temos algumas diferenças? Temos, mas se nós tivermos acessibilidade na empresa, com certeza a gente pode produzir muito igual o outro dito normal. Eu falo isso porque ao longo do tempo a gente conseguiu, acho que foi em 94, um convênio com a Tele, né, aqui de Goiânia, e quando eu saí em 97, nós deixamos 800 pessoas trabalhando na Tele.
e recebemos um título de melhor atendimento do Brasil. Então, a pessoa com deficiência, ela quer oportunidade. Então, tendo a oportunidade e as empresas se adequar no sentido de ter esse respeito à diferença, que eu acho fundamental. Tendo respeito à diferença, as portas se abrem, sim. Bom, a gente está falando em superação e a gente pensa em superação, pensa na pessoa com deficiência, mas existe um outro lado, que é as pessoas que vão para o mundo das drogas, né? Que a gente pode usar esse termo, né? Eu quero chamar vocês para a gente assistir uma matéria de um menino de 6 anos que morava nas ruas de Goiânia. E que essa realidade o levou ao vício da cola de sapateiro. Isso era uma coisa muito comum há uns anos atrás, né? Foi a forma que essa criança encontrou, como é que é o nome dele? Paulo, né? Paulo Rodrigues. Encontrou de sobreviver na rua. Fernando foi conhecer um pouquinho dessa história e é ele que vai contar pra gente sobre como ele conseguiu superar esse vício e hoje é um dedicado pai de família. Aos 6 anos, Paulo era de uma família carente e ele quis conhecer coisas novas na rua. Na época, com os amigos, ele foi o único que conseguiu sobreviver para hoje contar a sua história. Paulo, como foi superar todas essas dificuldades, o próprio vício na cola? Eu comecei muito cedo, né? Como você disse anteriormente, com 6 anos na rua, comecei a cheirar esmalte, cola. A única pessoa que a gente encontrou para nos ajudar, na época que tinha ajuda, era o poder público, mas também muito fraco, mas a ajuda mesmo veio de Cleobaldo, né? Uma pessoa que eu conheci, que acompanhou a minha história. Mas para mim superar também esses problemas que eu passei na minha vida, não foi fácil não. Foram várias internações, foram várias mesmo, dezenas de internações para que eu pudesse voltar e retomar uma nova vida. E foi na onde que eu conheci também a minha esposa. E me casei e a gente teve 2 filhos biológicos, sendo um adotivo. A gente veio crescendo, veio construindo coisas novas, construindo benefícios, na onde que eu recaí novamente no mundo das drogas, mesmo casado, mesmo com a família. Então, assim, foi muito difícil. Eu internei o Paulo nesse decorrer de anos. Eu internei mais de 40 vezes. Sempre ajudei o Paulo, eu acreditei na melhora dele. Ele é muito inteligente. Agora que ele estabilizou a vida dele, agora que ele está um verdadeiro pai, preocupado com o filho, preocupado com a filha, preocupado com o enteado. Agora hoje ele já é um homem de bem. Foi com ajuda, foi com muita luta, foi com muita força de vontade mesmo para me superar tudo isso, porque não é fácil. As pessoas que passou, a maioria das pessoas que passaram por essa situação em que eu passei, a maioria hoje morreram, não conseguiram, né? Por quê? Porque é trágico mesmo. Conviver na rua é muito complicado. Marcela, nem todas as pessoas que sofrem com as drogas têm o Cleobaldo, né? Um anjo da guarda como esse. Em quem se apoiar, já que no caso dele ele não tinha uma família também? Aí é que está, essa questão da política contra as drogas, ela é muito complicada, porque as pessoas atacam a droga, e a questão não é só atacar a droga, é oferecer para o usuário uma condição dele se ligar e começar a dar um sentido para a vida dele, seja no trabalho, seja pela via religiosa. O trabalho religioso ele é muito mais eficiente, eventualmente, do que o trabalho institucional, governamental. É isso que a gente vê em quase todos os lugares, porque a pessoa se sente inserida. Por que a pessoa vai sair das drogas? Porque a droga faz mal? Isso não é argumento. Porque a questão não é essa, é que lugar que essa pessoa vai ter para ser convocada, emocionalmente convocada, é desejar sair daquilo ali. E provavelmente Cleobaldo, é o nome desse senhor que fez isso com muita competência. Ele estendeu a mão convocando a uma crença. E ele deu conta. Agora é interessante que ele foi e voltou, né? Ele tem uma experiência de ter ido para o fundo do poço, voltou. Eu acho que isso também é muito importante. Me lembrei um pouquinho, tem um psicanalista inglês, chama Winnicott. Ele trabalhava com crianças, né, já falecido e tal, mas ele dizia uma coisa interessante, ele falava assim, que a mãe, toda mãe, tem que ser suficientemente boa. Ele não falava a mãe tem que ser boa. Ele falava o suficientemente porque ele dizia, toda mãe tem que frustrar.
Se você não deixa o espaço da frustração para a criança, ela não aprende a se virar com o que ela tem. A mãe tem que falhar. A mãe tem que, em algum momento, não dar conta. Por que eu estou lembrando disso? Porque, senão, a cada momento que a gente tiver de frustração, a gente vai para o fundo do poço. Então, que bom essa experiência dele. Claro que eu estou falando disso, é tudo no nível inconsciente, né? A gente não está falando que isso é voluntário. Mas esse cara tem eu vou chamar isso de um capital simbólico, que é o que a gente vai acumulando na vida, à medida que a gente vai perdendo. E, por incrível que pareça, a gente vai angariando um capital simbólico, um capital psíquico, uma força psíquica que a gente estava falando agora há pouco. Quanto mais difícil, parece que mais a gente vai tendo esse capital simbólico. E provavelmente também o ajudou a dar conta de dar a mão para o seu Cleobaldo, que teve uma função paterna, eu acho, para ele. Quando você falou dessas voltas, né, essas quedas que no caso o Paulo teve, né, ao longo da vida, eu fiquei pensando na frase que você falou logo no começo. E o Felipe também colocou isso pra gente. Não é todo dia que você acorda, hoje eu vou enfrentar, vou lutar, né? Tem dia que você quer enfiar a cabeça debaixo do cobertor, falando, hoje eu não quero nada, né? Então isso faz parte da vida. Eu estou colocando isso porque eu acho muito importante a gente falar para as pessoas que estão nos assistindo que por algum momento desistiram dessa luta, de que depende muito da família, claro que depende, mas depende muito delas também, né? Essa força de vontade. No caso, a gente conhece a história do Felipe, na hora que o Felipe entrou aqui, parece que é alguém da família da gente, porque a gente acompanhou tanto a história dele, né? A gente viu tanto a cena. Cidinha eu já conheço mesmo há muito tempo, porque tem muitos anos no jornalismo, acompanho desde quando ela entrou na política. Então você cria essa empatia. Mas e a gente vê que a gente conhece a história e sabe da importância da família. Eu dizia aqui, não sei nem se foi mais no intervalo, que a Cidinha, ela é uma super mulher, porque ela enfrentou tanta coisa e cuidou da mãe dela quando a mãe dela adoeceu e faleceu. E foi numa época de política, né? Então, assim, eu tenho uma admiração muito grande por ela. E pela família do Felipe também, que a gente conheceu essa história. Mas eu vejo que a força de vontade dele e dela também é muito presente. Sim. Né? Então, a gente tem que saber disso, que depende muito da pessoa esse reerguer, esse levantar, né? Mas depende da pessoa, a gente tem que tomar cuidado, porque senão eu fico pensando, às vezes, em pessoas com depressão. As pessoas chegam e falam, nossa, você está assim porque você quer, levanta, porque você não tem força de vontade. Que também é uma questão de superação, quando a pessoa dá conta de entender o que está acontecendo com ela para poder depois sair. Então, assim, a questão da força de vontade, ela é importante, mas não é alguma coisa da ordem da volição, da vontade. Eu quero, então eu faço e tal. Não é isso. Eu acho que são duas questões importantes. Primeiro, esse apoio que a gente recebeu desde sempre e que nos constituíam enquanto seres que creem na possibilidade, que têm esperança. E acho que a segunda coisa é a possibilidade da gente se frustrar e levantar, se frustrar e levantar. Eu acho que quer dizer, não tem muito ingrediente para essa história. E, desculpa, tem uma terceira coisa que eu quero falar. A pessoa se responsabilizar pela sua própria história. Não ficar no papel de vítima, que é uma coisa que a gente falou que também eu acho que é importante. Acho que isso aí, misturando tudo, dá meio que força de vontade. Tá certo. É porque, infelizmente, a gente ainda não tem uma sociedade com desenho universal, uma sociedade realmente inclusiva. A pessoa com deficiência ainda enfrenta as barreiras do preconceito, as barreiras atitudinais, as barreiras, enfim, de comunicação, surdo, por exemplo. Então, assim, a pessoa com deficiência, ela tem que ser forte dentro de ver essas barreiras todas e falar, não, eu sou capaz, eu vou em frente. Porque se ela acomoda, aí a gente não consegue mesmo. Então tem que ir em frente. A gente vai para mais um intervalo, daqui a pouco vamos conhecer outra história de uma pessoa que foi em frente, conseguiu muitas medalhas. Leonel Filho é 22 vezes campeão brasileiro de judô. O goiano venceu a Copa do Mundo do Esporte em 2005 e conquistou o 3º lugar nas Olimpíadas de Seul. Nós vamos conhecer agora a história de uma pessoa com deficiência visual que superou sua limitação por amor ao esporte. Em fevereiro de 1982, Leonel Filho estava dirigindo seu carro. Bateu em um caminhão e perdeu a visão dos 2 olhos. Enxergava somente vultos, mas uma cirurgia mal sucedida fez com que ele perdesse totalmente a visão. Agora, ele deu a volta por cima. É uma perda
que eu tive assim de um dia para a noite, e foi muito difícil os primeiros 2 anos da minha perda da visão. Aí foi aonde que eu tive que buscar a superação, busquei o esporte, que foi o judô, depois eu busquei a família, eu não tive mais amizade, depois eu perdi tudo. Porque você fica cego, você fica inútil. Todo mundo imagina que você é uma pessoa inútil pro resto da vida. E eu tive que buscar isso. Lutei para poder chegar aonde que eu cheguei hoje. Então o que aconteceu? Foi aí que eu comecei a prática do judô com receio, as pessoas com medo de treinar comigo, com medo de machucar eu. Aí eu tive que falar assim, ou eu vou, ou eles vão fazer eu parar. Foi o que aconteceu com 3 meses competindo no judô, eu comecei a jogar os caras, ter o destaque, conseguindo encaixar. Foi aonde que o judô surgiu na minha vida e me transformou a minha vida. Hoje eu sou uma pessoa completamente diferente, graças ao esporte. Sou campeão do mundo, campeão da Copa do Mundo, sou tricampeão Parapan, o primeiro cego faixa preta do Brasil registrada com pessoas normais, tá? E hoje eu tento colocar para a pessoa deficiente que ele é capaz, que ele tem condição. Então toda pessoa deficiente, eu acho que é a primeira coisa, busca o esporte, que ela vai ter uma noção de vida, de saúde bem melhor para ela poder seguir as dificuldades que ela tem. No caso do Leonel, mais um exemplo para nós. Mas no caso dele, diferente do Felipe Feitosa, né? Ele falou que perdeu todos os amigos, né, com a deficiência visual. O quão é complicado nesse caso? Muito. Perder os amigos e ainda ter o pequeno apoio da família. Provavelmente o pequeno apoio da família não foi tão pequeno assim. Deve ter sido determinante para ele ter se encorajado a buscar no esporte, que é uma saída muito bacana para isso. É uma recolocação, na verdade, né? Uma recolocação social, uma revalorização. Então, provavelmente ele teve algum impulso que o fez. E, aliás, eu acho que o impulso provavelmente que já estava até constituído nele próprio. Deve ser uma pessoa de muita garra, né? Que já deve ter um histórico ali de ter caído e levantado algumas vezes. Então, provavelmente isso aí deve ter ajudado ele a se reorganizar. Porque é o que o Felipe estava falando, quando você perguntou dos amigos, né? E aí, os amigos e tal? Ele falou, não, um casa, outro forma, outro... É da vida. E não é nem por maldade dos amigos, enfim, provavelmente ele pode ter se isolado também, a gente não sabe. Mas o importante é que ele deu conta de sair dessa, né? Ok. Vamos só registrar agora as participações dos telespectadores. Tendo a Marcela Azevedo, fala o seguinte: depois de um casamento de quase 25 anos, me separei. Até hoje, quase um ano depois, não consegui superar os traumas. Ela fala assim, se é normal esse sofrimento, se tem prazo para acabar, essa agonia? Tem prazo. 1 ano é muito pouco. 1 ano é ontem. Né? 25 anos de relacionamento é muita coisa. Mas se ela buscar um outro lugar para ela que não ao lado desse homem, provavelmente ela vai dar conta de se ver diferente. Tem outra pergunta aqui também da Simone Lacerda. Ela fala para o estudante Felipe Feitosa, seu exemplo de superação emocionante e inspirador. Qual a principal lição que você tira de todo esse episódio? Pergunta da Simone Lacerda. A lição é sempre positiva, né? Eu nunca considero assim, eu nunca levo algo negativo assim, para mim. Eu aprendo com o que eu perco e procuro recuperar o que dá para recuperar, que eu vejo que dá para recuperar, né? Ainda tem muita coisa para recuperar? Você acha que você ainda tem um caminho longo aí para trilhar? Eu sou muito crítico comigo mesmo. Então, se eu vejo algum pequeno defeito, eu trato especificamente naquele defeito mínimo, que às vezes tem gente que não repara, mas eu reparo e sinto falta e tento trabalhar naquilo. Até alcançar aquilo que você quer. Sempre. Falando em recuperação, também tem a pergunta do Diogo Santos, que ele fala o seguinte: as pessoas precisam de exemplos, de inspiração. Isso ajuda na recuperação? Cidinha, Felipe, se vocês tiverem algum exemplo para se inspirarem? Acredito que sim, né? Até minha própria família mesmo, a luta, né? E a dedicação. Então eu via muito exemplo do meu pai, da minha mãe, com tanto carinho e assim, era um carinho, mas era um carinho que me ajudava a caminhar. Não era um caminho que me deixava assim, a coitadinha, não. Um carinho que me levantava para cima. E você, então, Felipe, exemplo muito bom. Se inspirou em alguém? Eu me inspiro muito no Fernando Fernandes, né? Ele foi ex-BBB 2 e teve um acidente, ficou paraplégico, né? Totalmente. E hoje é tricampeão de paracanoagem. Ele
aquele ele ralou, viu? Pra poder conseguir hoje o que ele é hoje. Você pratica algum esporte, Felipe? Esporte, eu fiz Muay Thai, parei agora esse tempo atrás por causa do curso. Capoeira, fiz 4 anos de capoeira, morgante jiu-jitsu, né? E jiu-jitsu Gracie Barra. É um lutador. Hoje você continua lutando? Eu era um pouco ativo. Não, eu parei também por causa do curso, né? Aham, tá certo. Qual foi o momento mais difícil que você acha após o acidente, Felipe? Após o acidente, eu não estava muito assim, são, né? Quando eu recuperei minha sanidade, eu não vi nenhum momento assim que eu achei o mais difícil. Não teve um momento que eu achei o mais difícil. É difícil sempre, né, pra gente recuperar. Não tem uma parte que eu achei, agora que tá difícil pra mim. Tô sempre tentando recuperar, eu não vejo muito os lados ruins, eu procuro achar o lado bom, né, da coisa. Se você hoje, você é uma pessoa feliz? Me considero feliz, por maiores dificuldades que eu tenha. Certo. Recentemente, os acusados de terem dado tiro, né, as pessoas que estavam dentro do carro do rapaz que te deu tiro, eles foram condenados, né? Isso trouxe um certo alívio, Felipe? Isso muda alguma coisa? Me trouxe um certo alívio, eu me senti mais aliviado, porque não foi fácil, né, haver justiça. Eu consegui um julgamento, o primeiro julgamento não deu certo, foi adiado. E a cada vez que como adiou, demorou muito para ver outro julgamento. Então eu achei, sim, a justiça acontece, é lenta, mas eu achei que acontece. Então eu fiquei satisfeito quando houve a condenação. Eles ainda estão em liberdade provisória, os acusados, mas eu estou esperando. Que eles podem recorrer, não é isso? Podem recorrer mais 2 vezes. Mas até agora nada deu certo para eles, né? Tá tudo dando certo para mim. E espero que continue assim, né? Que haja justiça logo. Falando nessa questão da paciência, chegou uma pergunta aqui da Maria das Dores. É o seguinte, para conseguir superar os problemas, tem que ter paciência. É possível superar sem ter essa paciência, doutor? Ela deve ser um pouquinho paciente, eu acho. Mas, de qualquer forma, paciência ou não, você vai ter que esperar. Enfim, a gente tem que aprender a esperar. O Felipe falou uma coisa bacana, ele falou assim, como é que é? Superar, vou ter que superar sempre. Você falou alguma coisa agora, eu queria ter gravado, mas enfim, foi alguma coisa desse tipo. Problema a gente tem sempre. Eu acho que a questão é essa, a gente pensar que sempre, até enquanto a gente estiver no caixão, porque depois de lá eu não sei, a gente vai ter alguma situação que a gente vai ter que cair e vai ter que levantar. Então há que se ter paciência para viver. Cidinha, você acha que a gente vai ver uma sociedade que conviva, que considere normal, que não tenha que ter cotas para pessoas diferentes, eu não digo deficientes, se a gente pensar no negro, na pessoa que estuda, que não tem condições de estudar numa escola particular, você acha que a gente vai chegar nesse ponto? Olha, eu não sei se a nossa geração que está aqui agora vai conseguir ver assim, mas eu vejo que nós estamos a caminho disso, né? As empresas já abrem mais espaço, né? A questão da acessibilidade já tem melhorado bastante. Nós mesmos, na Secretaria, da Prefeitura, a gente está com um projeto de adequação das calçadas de Goiânia, né? Então, vem abrindo espaço, o preconceito tem diminuído, né? Eu acredito que a gente está caminhando para uma inclusão plena e uma acessibilidade plena, mas ainda é um caminho, porque a gente ainda tem raiz do preconceito de várias décadas, né? Mas eu sou otimista, eu acho que a gente vai conseguir. É otimista e é feliz? Sou muito feliz, muito, muito, muito. Agradeço a Deus todo dia a oportunidade de existir, a oportunidade de poder contribuir com o processo da transformação da sociedade. Certo. Cidinha, muito obrigada pela sua presença aqui. Nosso tempo acabou. Sucesso no seu trabalho, no seu trabalho político mesmo. Se a gente pensar na política como um meio, né, de levar uma série de benefícios para as pessoas. Sucesso nesse seu trabalho. Eu que agradeço. E foi muito bom estar com você, né, com vocês. E assim, quero deixar aqui um recado para cada pessoa com deficiência. Procurar a secretaria, nós estamos lá à disposição, que a gente puder contribuir. Estamos aí para somar junto, para ajudar a derrubar os preconceitos que foram arraigados ao longo do tempo, né? E deixo um abraço carinhoso a cada um de vocês e todos os nossos telespectadores. Obrigada. Obrigada.
Felipe, foi um prazer receber você aqui. Prazer você meu. é um menino muito bonito. Obrigado. Viu? Fico muito feliz em te ver assim, bem. E que você tenha muito sucesso. Que você termine o seu curso, encontre um lugar no mercado de trabalho. Tem namorada, Felipe? Não. Você é uma namorada muito linda. Muito obrigada, tá? Por você Obrigado ter vindo, a você. aberto seu coração aqui pra gente. Marcela, foi um prazer recebê-la. Obrigada também por todas essas questões que você conseguiu elucidar aqui pra gente, ensinando um pouco pra gente, e pelos conselhos que você acabou deixando aqui para os nossos telespectadores. Eu que agradeço a você, ao programa, a Cidinha, ao Felipe. E eu acho que eu não lucido muito, não. Eu acho que eu só digo das coisas que eles disseram de um outro jeito. E, na verdade, a gente continua cheio de questões e desafios, né? Isso que é viver, né? É. E é isso que é o bom da vida. É verdade. Fernando, boa noite. Boa noite, Obrigada. Suzete. Obrigada a você, telespectador, que participou com a gente. Não perca o Reprise do Sobre Todas as Coisas. E na próxima segunda-feira, nós estaremos aqui. Reprise no sábado, às 8 da noite.